E aí, pessoal, retomando aqui o nosso módulo de orgânica para a nossa sexta aula da classificação das cadeias fechadas, a gente vai retomar de onde a gente parou. Nós tínhamos falado sobre a racha, que era o quê? Ramificação, saturação, homogeneidade e abertura, que é o que a gente vai utilizar para falar das cadeias abertas. E das fechadas nós temos essas outras três coisinhas que são só delas. Então eu vou apagar aqui um pouquinho, para criar mais espaço para a gente. E vou aproveitar para deixar aquela ali fechada. Mas então vamos dizer aqui o que é cada uma dessas coisas. O que é ser aromático? Que você pode ser aromático ou não aromático. Então, os aromáticos, gente, eles vão apresentar alternância de ligação simples e dupla. Uma coisa que a gente vai chamar de ressonância. Então é o seguinte, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é um composto cíclico, pelo que a gente está vendo que ele é fechado. Se ele tiver uma dupla aqui, aí depois ele tem uma simples, depois nós colocamos uma dupla, simples, depois dupla de novo. O que é que vai estar acontecendo? A gente tem uma alternância entre ligações simples e duplas. E isso, gente, vai fazer um fenômeno chamado de ressonância, em que na prática, essa ligação ela não vai estar aqui, em cada um desses pontinhos. Ela vai estar trocando de lugar o tempo inteiro. Então ela não tem uma posição fixa. E isso vai caracterizar ele ser aromático. Uma outra representação que a gente tem para isso é que, em vez de colocar os tracinhos, a gente pode colocar uma bola. Tudo bem? Então, essa ressonância ela vai ser a alternância entre ligações duplas e simples, exceto no quadrado. Por exemplo, esse composto daqui, ele tem ligação dupla, simples. Só que, no quadrado, por alguns motivos que não vale a pena a gente explicar muito bem, não ocorre ressonância. Então, tem alternância entre duplas e simples, ressonância, exceto no quadrado. E para não ser aromático, basta não ter isso. Tudo bem? Então, esse daqui seria um composto aromático. Esse daqui não seria um composto aromático, porque ele só tem ligações simples. Esse aqui não seria um composto aromático, porque ele não tem alternância. Esse daqui ainda não seria. Esse daqui também não é. Por quê? Porque ele está repetindo. Ligação dupla, depois ligação dupla de novo. Tudo bem? Então, além disso, a gente vai falar sobre uma outra coisa, que é o número de núcleos, em que ele pode ser mononuclear, e quem não é mono é poli. O que é que acontece, gente? Deixa eu apagar esse daqui. Imaginem que a gente vai ter o seguinte. Essencialmente, nos núcleos, a gente vai estar falando da quantidade de anéis aromáticos. Então, por exemplo, se eu tenho isso daqui e eu tenho isso daqui, quantos anéis aromáticos eu tenho aparecendo, gente? 1 ou 2? Só tem um, né? Porque o círculo aqui só está aparecendo em um. Então, ele seria mononuclear, porque só tem um núcleo aromático. E se eu tivesse isso daqui? Ele seria polinuclear. Por quê? Porque ele tem 2 núcleos aromáticos. Então, aqui a gente vai falar do número de aromáticos. Tranquilo? E o que é que acontece? Vocês percebam que, do modo como eles estão colocados aqui, eles estão juntos, né? Então, a gente vai falar ainda da condensação, em que eles podem estar o quê? Conjugados, ou eles podem estar, quem não está conjugado está isolado. E o que é que conjugado quer dizer, gente? Quer dizer que eles estão compartilhando alguma coisa. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu colocar as ligações duplas em azul para a gente ver. A gente vai ter uma aqui e uma aqui. Só que essa ligação dupla que está desse lado, ela também está do outro. Então a gente também pode desenhar ela aonde? Aqui. Então, se está aqui vai estar alternando, então vai ter uma aqui e outra aqui. Então, por que eles são conjugados? Porque eles compartilham essa ligação. Eles estão juntinhos, colados. E como que seria para eles não ficarem assim? O que é que estaria acontecendo? A gente vai pegar este pedaço aqui. A gente separa ele. Vamos fechar nossa cadeia. E eles vão estar ligados por aqui. Ou seja, eles continuam tendo as suas ligações duplas alternadas. Ambos são aromáticos, mas eles não estão ligados diretamente. Então isso aqui é para saber se eles
compartilham ou não as duplas. No primeiro caso, eles compartilhavam, porque eles estavam juntos. No segundo caso, eles não compartilham. Por quê, gente? Porque eles estão separados. Então, vamos lá. Vamos classificar esta cadeia daqui. Ela é o que, gente? Primeira coisa a gente vai ficar com a racha. Na ramificação, ela é ramificada? Bom, a gente tem aqui fenol também. Fenol não, desculpe. Benzeno. Não, ela não é ramificada. A gente sai de uma ponta para outra tranquilo. Em termos de saturação, ela é saturada? Bom, a gente está vendo ligação simples aqui, mas a gente está vendo ligação dupla também, né? Então ela seria normal. Além disso, a gente viu que ela é insaturada, por quê? Porque tem dupla. Tem alguma coisa dentro da cadeia principal que não seja carbono? Não. Então ela vai ser o quê? Homogênea. Vamos descer só um pouquinho para ficar uma coisa por cima da outra. E ela é aberta ou é fechada, gente? Ela é ambas aqui, né? Por quê? Porque ela tem um pedaço fechado, outro pedaço fechado, mas ela tem algo aqui. Então ela vai ser mista. Beleza, acabamos todo aquele pedacinho, mas agora falta o ANC, que é a anca. O que é a anca, gente? É o bumbum. Jóia, hein? Fizeram uma imagem agora, né? A racha da anca. Então o que é que está acontecendo? Ele é aromático ou não é aromático? Do nosso A. É aromático. Certo. Em relação aos núcleos, ele tem um ou tem mais? Ele tem mais. Então ele é polinuclear. E esses núcleos estão juntos ou separados? Eles estão separados. Então aqui a gente vai ter isolado. Tudo bem, pessoal? E se isso daqui, em vez de ser um carbono, se ele fosse, por exemplo, um NH, o que é que estaria acontecendo? O que é que muda nela? Ela deixou de ser normal? Não, porque ela não tem ramificação. Ela deixou de ser insaturada? Não, porque ela continua tendo ligação dupla entre os carbonos. Ela é homogênea? Bom, agora tem um nitrogênio no meio da nossa cadeia. Então ela virou heterogênea. Ela, em relação à abertura, ela é aberta ou fechada? Ambos. Então ela continua sendo mista, ela continua sendo aromática, ela continua tendo mais de um núcleo polinuclear, eles continuam estando separados, então isolado. Joia. E essa outra cadeia daqui, gente? Vamos continuar. A gente já sabe que ela é normal, por quê? Porque ela não tem ramificações. Afinal de contas, isso aqui não é um carbono. Ela é saturada por quê? Porque só tem ligações simples. Ela é homogênea por quê? Porque na cadeia principal só tem carbonos. Ela é fechada por quê? Porque ela dá a volta. Beleza, agora chegamos lá na nossa anca. E aí, ela é aromática ou não? Não aromática. Por quê? Porque ela não tem as duplas alternadas e mesmo que tivesse aqui seria o nosso quadrado. E aí, quantos núcleos ele tem, gente? Fica um pouco mais fácil de visualizar se a gente coloca assim, né? É isso. E aqui a gente tem um NH2. Então, pelo que a gente está vendo aqui, ela só tem um núcleo. Então ela é mononuclear. Então, se ela é mononuclear, não tem por que a gente dizer se eles estão conjugados ou isolados, né? Porque só tem um, ele não pode estar junto nem separado de ninguém. Tranquilos? E na verdade, essa classificação mononuclear, ela só existe para os compostos que forem aromáticos. Tranquilos? Até porque vamos lembrar, polinuclear é o número de anéis aromáticos. Então, tranquilos, pessoal? Não vamos cair na pegadinha de falar sobre mononuclear ou polinuclear se um composto não for aromático. Eu coloquei de propósito só para alertar vocês disso. Tranquilos? Então, gente, basicamente é isso. Como vocês viram, não cresceu tanta coisa. A gente só tem que lembrar o quê? Da anca. Então, anca de aromático, núcleos e conjugação ou condensação. Valendo salientar que, para a gente saber da anca, só vale a pena a gente continuar no N se for aromático. Por quê? Porque o número de aromáticos só existe se houver algum aromático no meio. E só vale a pena a gente ir para a parte final, o C, se houver mais de um núcleo. Porque não adianta, ele não vai estar nem junto nem separado se só tem ele. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tranquilo. Qualquer dúvida, estou aqui. Até a nossa próxima aula.